Bom dia a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Hoje, com grande prazer, fazendo a palestra dominical dos Pescadores de Amor, que eu fui convidado pela Meire. Então, vamos aguardando os nossos companheiros estarem se conectando conosco, entrando no Facebook. A Ana já está aí, como sempre, nos seguindo. Seja bem-vinda. Vamos chamando os nossos companheiros. Hoje, com grande prazer, fazendo a palestra para os pescadores de amor. Como todos sabem, eu fui trabalhadora há muitos anos, mais de 10 anos, do Grupo Espírita Pescadores de Amor, e saí para estar conjuntamente com meu marido, com Osni, que é trabalhadora há mais tempo que eu, estava lá desde a fundação, para fundarmos a Sociedade de Estudos Espíritas Leon Denis, que é uma dissidência dos pescadores de amor. Assim como o Edson saiu um dia da Casa do Cristo para abrir com os amigos os pescadores, eu também saí junto com o Osni para abrirmos a sociedade. E hoje é com enorme prazer que estou aqui para falarmos um pouco sobre o destino da Terra, né? O destino de nós, os homens, o destino de nós, espíritos encarnados aqui na Terra. Há muitas moradas na casa do meu pai, não é? Um tema bastante extenso para que a gente possa refletir pelo menos um pouco sobre isso, não é? O que Deus está preparando para nós? Qual a morada que há realmente aqui na Terra? Será que existe só o planeta Terra? Será que existe outros planetas? Será que existe outros lugares? Será que morreu, acabou? Não é? Então nós vamos hoje refletir um pouco sobre esse tema. Vamos aguardando mais um bocadinho para os nossos amigos se conectarem e realizarmos uma prece, não é? Esse domingo frio, né? Mas que a prece, com certeza, ela aquece os corações, aquece. Neto, seja bom dia. Messias Neto, seja bem-vindo. Aquecendo aí os nossos dias. Eu gostaria de pedir ao pessoal que já está entrando, que é trabalhador dos pescadores, que vá chamando, não é, os outros companheiros para estar assistindo essa nossa conversa. Muito obrigada, eu agradeço a sua gentileza. Espero cometer menos impropérios hoje do que o habitual. Vamos fechar os nossos olhos então e pedir ao Pai misericordioso, conhecedor de todas as coisas, de todos os nossos sentimentos, para que nesta manhã possamos estar juntos, em harmonia, em sintonia com os nossos companheiros do Grupo Espírita Pescadores de Amor, os trabalhadores, os assistidos, os nossos velhos amigos, os nossos conhecidos de tanto tempo, para que possam, nesta manhã,
estarmos todos juntos em comunhão com o Pai, para que os nossos corações possam estar batendo em uma única nota, a nota do amor, a nota da paz, a nota da fraternidade. Para relembrarmos os tempos que trabalhamos juntos, que estivemos realizando atividades em conjunto, em parceria com irmãos tão caros, em lugares tão caros para nós como é os pescadores de amor. Que possamos em pensamento estarmos de mãos dadas, unindo os nossos sentimentos em prol de uma corrente de luz, de amor, para podermos nesta manhã falarmos de esperança, de fé, de Deus, de união e de tantos outros sentimentos bons que estão ao nosso redor neste momento. Principalmente os sentimentos da saudade de tempos tão bons. Que Deus esteja com todos nós neste momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Eu gostaria muito que quem já está online, bom dia Luciana, seja bem-vinda. Que quem já está online convide os outros companheiros para que possam estar entrando no Facebook. Às vezes nem todos sabem que hoje sou eu que estou fazendo a live, ou que a live hoje é para os pescadores de amor. Então dá um toquezinho, avisa, não é? Então, meu reino não é deste mundo. Assim disse, aliás, desculpa, há muitas moradas na casa do Pai. Assim disse Jesus aos discípulos, né? Mas o que será que Jesus quis dizer quando ele não diz, ele afirma que não é só aqui a terra, não é? Essa faixa grossa que nós conhecemos, que a nossa visão grosseira conhece, consegue enxergar, que não é somente aqui que é a morada dos espíritos. Espíritos nós, não é? Encarnados. Mas será que Jesus falou só aos espíritos encarnados? Claro que não, né? Quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, ele está estendendo isso a todos os espíritos encarnados e também desencarnados, né? Porque há tantos espíritos, será que Deus faria apenas um lugar? Nos direcionaria apenas a um rumo?
E eu costumo, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu costumo dar um exemplo assim bem bobo, bem simples. Por exemplo, se nós quisermos hoje ir para a Praça da Sé ou Parque Dom Pedro, quantas opções nós temos? Inúmeras, não é verdade? Nós podemos ir de metrô, nós podemos ir de ônibus, nós podemos ir, metrô é mais rápido, nós podemos ir de carro próprio, de bicicleta, de moto, que mais? A pé, se preferirmos, né, se quisermos, demoraria, obviamente, né, muito tempo, mas é uma opção. E todos esses veículos, essas maneiras, essas formas, nos levariam ao objetivo, Parque Dom Pedro ou Praça da Sé. Na verdade, qualquer um desses veículos que tomássemos, levando muito tempo, pouco tempo, independente do itinerário que fizessem, iriam nos deixar no nosso destino, no destino que nós escolhemos. Então é mais ou menos assim. Depende das nossas escolhas durante a vida, é o caminho que nós vamos percorrer no plano espiritual. De acordo com as nossas escolhas, é o caminho que nós vamos percorrer no plano terrestre. Então somos nós que escolhemos aí o itinerário. Aqueles espíritos mais bons vão ter um caminho mais tranquilo? Necessariamente não. Nós vamos ver o exemplo do Chico. A caminhada dele foi simples, a caminhada do Chico foi tranquila, pelo contrário, e era um espírito que a gente deduzia, que a gente via pela literatura, pelo que conhecemos dele, pelo que nos contam, pelo que assistimos, que ele era um espírito que ele sabia fazer as suas escolhas. Não é verdade? E o seu caminho não era nada fácil. Porque também tem a ver com os nossos escolhas em encarnações anteriores, como éramos antes, né? Porque a gente acha, né, que quando a gente desencarna é apagado o nosso passado para reescrever um novo presente. Não é apagado. Ele é relembrado para nós. Não é? Para que a gente possa compreender a dor que hoje nos acontece é reflexo de outrora. Eu sempre falo isso, né? Não é porque o espírito bom nessa encarnação hoje que é apagado o passado dele de maldade, que é esquecido, as suas más escolhas. Não, é relembrado, né? A dor, à medida que a nossa encarnação ela vai passando, a dor ela vem, não é? Ali aparecendo, nos lembrando o espírito que fomos. E o espírito que necessitamos ser, um espírito mais pacífico, um espírito mais compreensivo. E à medida em que nós vamos encarnando, à medida em que nós vamos encarnando e vamos vivendo e vamos vivenciando a nossa história, nós vamos ali contribuindo para o nosso próprio sucesso na vida interior. E quando eu digo sucesso, não é uma vida glamurosa, não. Quando eu digo sucesso, são as coisas ali, ela caminhando
para que a nossa vida seja uma vida melhor hoje, que é o que interessa. E a cada escolha nossa, cada natureza de espírito, Deus vai reservando um mundo, um lugar para que a gente se assemelhe a Ele. Portanto, espíritos difíceis vão para lugares também difíceis para que ele possa aprender. Espíritos mais cordatos vão para lugares na mesma natureza, para que eles possam continuar a serem espíritos cordatos, não se corromperem. E assim são as nossas, a vida nossa de espírito. Assim é o nosso caminho. Cada um, essa coisa de, isso já estava escrito que ia ser assim. Não. A nossa história, ela pode se modificar, sim, de acordo com a nossa encarnação, à medida das nossas escolhas. Se quisermos ter uma vida dando murro em ponta de faca a vida inteira, a gente pode, ninguém nos obriga a ser diferentes. Só que nós vamos sofrer as consequências de ser um espírito assim. Aquele espírito que vai se transformando ao longo da encarnação, os espíritos que são responsáveis por essa área, Deus, os bons espíritos, à medida que nós vamos ali nos transformando, nos adaptando, nos melhorando, eles também vão reservando lugares diferentes para a gente. Não é quando a gente nasce, já não está prescrito. Quando fulano desencarnar vai para tal lugar. Não, é a encarnação ali, durante a encarnação é que vai direcionar. Portanto, Deus não fez só o planeta Terra, esse plano aqui que nós estamos, grosseiro, que a nossa visão consegue enxergar. Não. Deus fez todos esses planetas aí que nós conhecemos os nomes, e aqueles que desconhecemos as dimensões, os nomes, a localização também. Esses são os que conhecemos, que, entre aspas, descobriram, né? Marte, Júpiter, Vênus. E cada planeta desse é uma natureza de espírito, é para um determinado tipo de, uma determinada natureza de espírito, não é? Dizem, né, que quanto mais distante é o planeta do Sol, mais é para espíritos superiores. Quanto mais perto do Sol, então nós vamos ter aí planetas gelados, não é? Para um tipo de espírito. Marte, não é para marcianos, mas para uma natureza de espíritos, da qual nós possivelmente já experimentamos ou ainda podemos experimentar, nós não sabemos para onde vamos após o desencarne. Nós não sabemos para onde vamos. Para nós é desconhecido. Sumiu aqui tudo. Sumiu aqui, desculpa, gente. Então, nós desconhecemos, graças a Deus. Já pensou como seria a nossa vaidade se a gente soubesse para onde fosse? Eu vou para Vênus quando eu morrer. Lá é a morada de estrelas cadentes. Eu vou para Marte. Lá todo mundo é vermelho, todo mundo é verde.
Ah, não, né? Não. Nós não sabemos como são os espíritos. Nós conhecemos como nós somos aqui. Nina, bom dia! Bom dia! Convide seus amigos lá dos pescadores, nossos companheiros, para estar assistindo, que nem todos a gente é amigo no Face. Então, quem dera, né? Se a gente, como seria essa nossa vaidade, né? A gente ia balançar o cabelo e ia falar, eu vou para Vênus, não é? Quando eu desencarnar. Graças a Deus, não. Nós não sabemos. Primeiro, sabemos que todos nós ainda estamos no umbral, né? Porque a Terra é uma faixa umbralina, né? Diga-se de passagem, relembrando isso, não é? A Terra é uma área umbralina. E claro, quando sairmos daqui, vamos dar uma passada por um período no umbral, porque nós, não precisa dizer, mas nós somos conhecedores das nossas escolhas ainda, não é? Ainda nós somos espíritos difíceis, complicados, temos que ter as nossas experiências ainda do lado de lá. E quando vencermos o orgulho, a vaidade, a gente possa ir para um lugar um bocadinho melhor. Mas tudo vai de acordo com as nossas escolhas. E Deus, né, deixa esse leque de possibilidades, né? Deixa essa gama de possibilidades aí à nossa disposição. E como eu disse, esses são os que conhecemos. Sem contar, bom dia, Jair, sem contar aqueles lugares que a gente desconhece o nome, desconhece a natureza. Por isso que os cientistas, eles vão até um determinado planeta, olha, lá não tem água, lá não tem isso, lá não tem oxigênio, lá não cresce vegetação. Então, espírito precisa de quê? Espírito precisa de água? A gente sabe que alguns já não precisam mais. A água já é de outra natureza. O espírito precisa alimentar-se? Alguns não. Se alimentam de outros alimentos de outra natureza. Então, a cada planeta está adaptado a uma natureza de espírito. E nós precisamos estar preparados para isso. Aliás, a doutrina espírita, ela nos prepara para um futuro desencarne, um futuro desenlace, mas o quanto mais compreensível para nós. Então, a doutrina espírita nos prepara para o desenlace. A gente se prepara ou não se quiser. Muitos se preparam, outros não. Outros ainda temem a morte. Outros, mas eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é, será que eu vou dormir, será que eu vou descansar, será que eu vou trabalhar, né? Fica muito preocupado com isso e se esquecendo do preparo aqui para o processo do desenlace. Esquecem de se prepararem para isso. O mundo está lá. Para qualquer lugar que a gente for, ele está lá, preparado para a gente. Agora a gente não está preparado para ele. Então, quando a gente recobra a consciência e acorda num lugar diferente, um lugar que não vê tanta gente, um lugar muito quente, um lugar muito frio, um lugar que tem muitas coisas, um lugar que não tem absolutamente nada, a gente se assusta, fala, meu Deus, não é? Deu tudo errado. Deu errado. Nós estamos no lugar onde a gente está preparado, a gente está pronto.
né? E a morte, o desenlace ainda nos perturba muito, justamente por a gente não saber o que vai acontecer, entre aspas, não é? Porque a literatura espírita está aí, os livros estão aí, nos mostrando, nos sinalizando o que vai acontecer. A gente que não crê. Eu conheço muito espírita que fala assim, ai, mas será que é isso mesmo que André Luiz conta? Ai, será que é assim mesmo que Emmanuel fala? Será que é assim mesmo que o espírito Shélida fala? Ainda duvida do que vai ser o mundo espiritual, do que vai acontecer. Então, como é que fica? Se a gente não acredita, lendo agora o que os espíritos vêm nos contando, o que os espíritos vêm nos dizendo, como é que vai ser? A nossa vida é não crendo, é duvidando, é desconfiando, não. É uma certeza isso. A gente só não sabe para onde, mas a única certeza talvez que a gente tenha é do desenlace e que vamos para algum lugar. E que vamos para algum lugar. E precisamos estar preparados para isso. Hoje, se falar podemos estar, não, hoje podemos não estar, mas amanhã é um outro dia, amanhã eu posso estar preparada. Talvez eu não queira ir agora porque tenha um certo apego, quero ver algumas coisas. Eu, por exemplo, agora, Isabel, gostaria de não ir, mas se Deus achar justo e o momento, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Gostaria de não ir, queria conhecer a minha neta, conviver com ela um pouco mais, não é? Mas se Deus assim julgar que é o meu momento de partir, eu tenho que partir. E quantos, gente, vamos pensar agora, quantos espíritos estão partindo? O trabalho que os benfeitores espirituais estão tendo nesse momento. Claro, para eles não é trabalho, eles trabalham com amor, mas é muita gente que está desencarnando. Muita gente está desencarnando agora. Muita gente desencarnando sem saber para onde vai. Muita gente desencarnando desesperado porque não sabe o que vai acontecer, não acredita na reencarnação, não acredita que há um lugar preparado para nós. E fica como? Fica desesperado, fica vagando de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Por quê? Porque não se preparou para esse momento. E a doutrina espírita nos faz a vida inteira o preparo para o desenlace. Tanto que Leon Denis, na sua obra Depois da Morte, vem exatamente retratando esse momento. O que acontece depois do desenlace? Que durante a encarnação a gente já sabe, mas depois da morte, ainda para nós é um mistério, é um medo, é um tabu. Tem gente que quando fala em morte, fala, ai meu Deus, não quero nem pensar nisso. Ah, não precisa pensar, tá aí, a gente não sabe. E em momentos de pandemia, a gente sabe menos ainda. Né? Sabemos menos ainda, porque a pandemia, ela vem aí assolando os lugares, levando espíritos conhecedores
espíritos não conhecedores, não é verdade? As outras naturezas de desenlace também. Nós tivemos agora essa semana o desenlace da Sueli Caldas Schubert, um espírito esclarecidíssimo, né? Que deixou para nós um legado cultural espírita riquíssimo, uma médica, uma cientista, que quem ainda não conhece a obra, convido a conhecer, principalmente na área da ciência e em especial nos casos de obsessão e desobsessão. Ela era uma mestra nesse assunto. Quem não leu o livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert, por favor, leia, porque é uma obra riquíssima aí para quem quer saber um pouco mais sobre espíritos que obsediam e a terapêutica, e principalmente a terapêutica espírita para tratar espíritos dessa natureza, que é o mais importante, né? Como lidar, como tratar, o tipo de tratamento que esses espíritos precisam ter. E ela era uma mestra, não é verdade? Então nós vamos vendo que espíritos esclarecidos ou não, eles vão desencarnando. E no caso da Sueli, ela nos deixou o legado, uma história na literatura espírita, né, que vai ficar aí eternizada para que, graças a Deus, a gente possa ler a hora que bem quisermos. Basta adquirirmos o livro e termos ali um legado riquíssimo de aprendizado para nós espíritas, né? Sem contarmos no livro mor para nós, que é o livro dos espíritos, não é? Que é o maior, a maior literatura aí que podemos ter, no sentido de mundo espiritual, terapêutica espiritual, tudo que precisarmos, vamos encontrar no livro dos espíritos, não é? Então, nós temos ali o caminho, o rumo. Se não tomamos, é porque não queremos. É porque não queremos. Mas Deus já deixa ali já tudo encaminhado para a gente. E à medida da nossa encarnação é que nós vamos escolhendo um caminho melhor, um caminho mais rápido, com as suas consequências, um caminho mais longo, com suas consequências, um caminho X com suas consequências. Tem uma historinha que é a seguinte, que o rei, ele queria descobrir no seu reino qual o homem mais inteligente. Então ele queria fazer ali essa pesquisa, né? Qual é o homem mais inteligente do meu reino? E o que ele faz? Ele lança ali um desafio à população do seu reino, né? As pessoas que viviam ali no reino. Ele manda colocar uma pedra enorme na entrada da cidade. E ele diz, né? Ele fala, aquele homem que conseguir passar de um lado para o outro é o homem mais inteligente do meu reino. E, claro, né? Quando ele fez esse desafio ao seu povo, cada um ali começou a pensar de uma maneira em passar pelo obstáculo, né? Da melhor maneira possível. Uns empurravam, uns mediam, uns faziam isso, faziam aquilo, e contas, e N coisas para poder ultrapassar o obstáculo. E nada, ninguém conseguia.
rei já estava até cansado, já porque ninguém conseguia ultrapassar esse obstáculo, né? E ele pensou, oh, meu Deus do céu, mas será que ninguém vai conseguir? Será que não há um único homem inteligente no meu reino? Aí um vai e faz o quê? Pega uma escada, sobe em cima da pedra e vai para o outro lado. Ou seja, ele conseguiu passar para o lado de lá sem mover a pedra do lugar. E o rei descobriu que aquele homem era o homem mais inteligente do reino, exatamente porque ele fez tudo isso, bom dia Simone, sem mover a pedra, sem muito esforço, apenas pensando, raciocinando, né? Ele olhou, foi lá, pegou uma escada, colocou, subiu, pegou a escada de novo, colocou do lado de lá e desceu. Pronto, ele conseguiu passar pelo obstáculo, simples assim. Né? E às vezes a gente não pensa, quer tirar a pedra do lugar, mas tem pedra que não sai do lugar. É necessário pensar que eu preciso passar por cima dela, vencer esse obstáculo. Não pensar numa maneira em removê-la do lugar. É a mesma coisa a encarnação, eu preciso saber como é que eu vou passar pela minha encarnação e não remover os problemas do lugar. Tem problema que não vai sair do lugar para a gente poder passar. Simples assim. Dessa maneira. Nenhum espírito, Deus, ninguém vai tirar os nossos obstáculos, porque é preciso pensar, é preciso raciocinar a maneira mais inteligente. Bom dia de São Pedro, bom dia ali. É preciso pensar uma maneira de ultrapassar os obstáculos, não removê-los do lugar. Isso é importantíssimo sabermos a nossa encarnação. Peraí, como é que eu vou poder passar por isso? Eu preciso chegar do outro lado. Obrigada, Ali. Eu preciso passar para o outro lado. Mas eu não tenho força em remover essa pedra, essa montanha, este obstáculo, este problema. Eu não consigo tirá-lo da minha encarnação. Mas eu preciso ultrapassar. Eu preciso vencê-lo. Eu preciso olhar para ele e ver que ele não é maior do que eu. Eu subestimo. Eu olho e me amedronto o seu tamanho, a sua força. Não é medir forças. Não é isso. Porque medir forças é soberba, é orgulho. Mas espera aí, ele não nasceu aí, ele não foi colocado por Deus. Então eu posso sim ultrapassá-lo, se eu for inteligente, se eu for humilde nas minhas escolhas. Agora, se eu orgulhosamente quero medir forças, eu posso. Igual aquele adesivinho, né, que a gente vê nos carros. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho dele, né? Isso aí é de um orgulho, né, grotesco. Eu não sou Deus, mas sou filho dele. Cuidado comigo. Não é verdade?
Então, tem gente que se comporta mais ou menos assim. Não analisa o problema, não pensa nele. Peraí, como é que eu posso? Puxa vida, eu não posso vencê-lo. É como o meu problema. Eu gostaria de não ser insuficiente renal? É claro que eu gostaria, porque não é nada gostoso ficar numa máquina 4 horas sentado, não. Mas eu tenho outra maneira de passar por esse problema se não compreendê-lo? Não tenho. E se eu não compreender, vai ser difícil, vai ser o quê? Muito difícil todos os dias em que eu tiver que fazer o meu tratamento. Então é melhor que eu torne esse momento agradável. Que eu torne esse momento em que eu fique lá, no mínimo agradável. Precisa fazer com felicidade, alegria falsa no coração. Não é isso. Mas que pelo menos eu compreenda que aquilo ali é para o meu bem-estar. Não é para o meu mal. Que aquela máquina não está ali me fazendo mal. Ela não é o meu algoz. Ela é um veículo para a minha melhora. Se não para a minha melhora, para a minha estabilidade na saúde. Para que eu fique bem algumas horas, para que eu fique bem alguns dias. Não é verdade? E assim é. E da mesma forma que é a vida assim, são essa gama de oportunidades que Deus nos oferece. Para aí termos um período no plano, o período que formos ficarmos no plano espiritual, um período bom de aprendizagem. É como lá, é obrigado, no plano espiritual não é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a fazer nada. Se quiser viver como você viveu aqui na Terra, sem fazer nada, sem pensar em nada, deixa a vida, lema de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, você pode, é sua escolha. Só que os espíritos que escolhem estudar, progredir, eles vão ter uma outra caminhada, uma caminhada diferente da minha. Aí não adianta reclamar. Aí nós vamos ver espíritos indo com missões assim maravilhosas para lugares difíceis, lugares onde estão começando tudo agora com alegria no coração. São Francisco de Assis, por exemplo, esse espírito bom que ele encarna num período na Idade Média, naquela situação, com aqueles espíritos, naquela família, sendo católico, e consegue fundar uma nova ordem, não é verdade? As escolhas dele eram diferentes, mas encarna num período dificílimo da história. Mas ele vence. Ele peregrinava de um lugar para o outro no inverno da Itália terrível. Com aquelas roupinhas dele ali, que na realidade, a princípio, a priori, era um cobertor que foi jogado no seu corpo, porque ele briga com a sua família, com seu pai, né? Vamos lembrar um pouquinho, ele ele rompe com a sua família.
E o pai, né, joga isso na sua cara. Olha, você tem tudo, a sua roupa, até a roupa que você, falando bem grosseiramente, bem rapidamente, até a roupa que você veste é do meu dinheiro. E ele tira, né, a roupa, fala, até a roupa te pertence, então toma. Aí jogam, não é? Os outros que estão ali na sala jogam um cobertor para ele, um cobertor marrom, pega um pedaço de corda, amarra na cintura, ali, né, para não cair, e essa é a veste, se torna a veste de São Francisco de Assis a partir dali, não é? Então ele não rompe só com a família, ele rompe também com aquilo que a família proporcionava para ele. Foi escolha. Foi um sofrimento? Deve ter sido. E ele saiu sem olhar para trás, ele foi tocar a vida dele, o que interessava, alimentar aos pobres, alimentar espiritualmente a natureza, não é? Porque São Francisco não alimentava só ali os homens. São Francisco alimentava a natureza. Vamos lembrar disso. Os pássaros, os animais, a vegetação, porque conta-nos a história que quando São Francisco entoava os salmos, sentadinho na beirada do rio e descansando, reclinava sua cabeça sobre uma pedra, porque era assim que São Francisco descansava, ele reclinava a cabeça sobre uma pedra. E ali, feliz, na beira do rio, onde ele estivesse, ele entoava os salmos de sua preferência. Os peixes se agitavam, os passarinhos, as aves se achegavam até ele, os animaizinhos também. São Francisco apaziguou uma fera terrível de lobo, um lobo terrível que invadia a cidade e se alimentava das crianças. E todos queriam matar esse lobo. E São Francisco adentrou a floresta e cantando apaziguou o lobo. E na volta veio explicando, este lobo também precisa se alimentar. Nós estamos tirando o alimento do lobo. Claro que as pessoas ali daquele vilarejo caçavam, não é? Os animais que estavam na cadeia alimentar do lobo, não deixando opção para o lobo, senão ir atrás dos inocentes que não conseguiam correr, e ele se alimentava dos pequenos. São Francisco compreendia isso e falava: nós estamos tirando o alimento do lobo. E ele consegue apaziguar o lobo, ele conversa com o lobo para que o lobo não fizesse mais isso. E o lobo atende. Não é? Então, são as escolhas dos espíritos. Hoje, São Francisco deve estar numa esfera muito boa? Obviamente que sim, tratando de espíritos, cuidando, continuando a trabalhar. Não é? Hoje nós temos muitos espíritos
batendo nas casas espíritas, pedindo auxílio, pedindo amparo, porque não compreendem o que está acontecendo. Se nós não compreendemos a pandemia, quem dirá quem desencarnou, quem está desencarnando de uma hora para outra doente, compreende menos ainda. Bate na porta, não acha assistência, bate na outra, não acha assistência. É óbvio, gente, que nós devemos assistir os encarnados com cestas básicas, com café, com almoço, com marmita, com tudo que estiver ao nosso alcance para poder servir o nosso semelhante. As casas espíritas que podem fazer isso e estão fazendo. Mas nós não podemos esquecer dos espíritos que precisam serem ouvidos, serem assistidos. Porque é muito, muito, muito espírito reclamando, num determinado sentido, que eles vão buscar amparo e não acham. E é preciso também assisti-los. É preciso também compreender que o amor de Deus, a sinalização do caminho é para todos, não é só para os encarnados, é também para os desencarnados, que estão desencarnando sem luz, sem rumo, sem direção. Nós espíritas sabemos, temos as palestras que vão nos orientando, que vão ali alimentando o nosso coração de esperança, mas nós também precisamos alimentar o coração dos espíritos de esperança. Se não conseguimos fazer pelo centro espírita, façamos pelas nossas preces, para que possamos acender uma lanterninha para esses espíritos que estão aí vagando. Eu tive uma experiência pessoal, diz que a gente não pode contar, né, as nossas experiências pessoais, mas no mês de março eu precisei ficar hospitalizada, eu fiquei hospitalizada 15 dias, e cada hospitalização minha tem uma experiência diferente. E eu estava no quarto e tinha uma senhorinha bem idade, de bastante idade, uma idade bastante avançada do meu lado esquerdo. Então do lado que eu estava tinha eu e ela só. Era duas macas, eu e ela e as que estavam ali na frente. Na frente era 13, do lado que eu estava era 2. E essa senhorinha do meu lado esquerdo. Muito velhinha, muito debilitada, já não falava. E à noite essa mulher, meu Deus do céu, ela agonizava. Não sei se ela tinha dor, o que era, mas era à noite, ninguém ali dormia porque ela agonizava. E aquilo dava nos nervos da gente, que você quer dormir. E a mulher gemia. Eu chamava a enfermeira, falava, dá um remédio para ela. Deve ter algum remédio nesse hospital aqui para sanar a dor, se é dor que ela tem, o que é. Aí uma enfermeira falou assim para mim, olha, dona Isabel, ela já está em fase terminal. E eu falei, meu Deus do céu, se o fim é assim, é difícil o fim. Durante o dia ela dormia, né? E à noite ela agonizava. E ficou assim uns 3, 4 dias direto. Ao ponto de eu pedir um remédio para poder dormir, porque eu não conseguia também dormir. Aí eu precisei ser removida para um outro hospital para fazer um cateterismo. Meu marido chegou de madrugada no hospital porque precisava vir com o acompanhante, com a ambulância do hospital,
E eu não pude ir porque eu tinha uma taxa ali no meu exame que estava muito alta, enfim, e o médico da ambulância falou que eu não estava apta a ir. E eu fiquei muito nervosa porque eu queria ir embora e a médica disse que assim que eu fizesse o exame eu poderia ir embora, né, tal. E eu querendo vir embora, vir embora, e o médico chega para mim e fala: "Bom dia, Marli, seja bem-vinda." E o médico chega para mim e fala: "Olha, dona Isabel, a senhora não vai poder fazer o exame, o cateterismo, porque a sua taxa de creatinina tá alta." Aí meu marido falou assim: "Mas doutor, nunca vai ser baixa, porque ela é insuficiente renal." E meu marido tentando conversar com ele, e eu também, e o médico não. Isso era 5 horas da manhã, meu marido, coitado, chegou 3 da manhã lá, para poder ir comigo ir na ambulância. E o médico não. Enfim, eu fiquei nervosa, minha pressão foi lá nas alturas. Meu marido tentando ali me acalmar. De repente eu olho para o lado e vejo um barulho na máquina. E olha que eu queria ir embora, eu queria sair pela janela. Eu falei pro meu marido que eu não ia ficar, que eu ia embora, que ele ia virar as costas, eu ia botar a roupa e ia sair do hospital. Eu fiquei muito nervosa aquele dia, mesmo porque foi uma ignorância do médico. Porque se ele fosse nefrologista, ele saberia que eu nunca ia ter minha creatinina baixa. E ele debatendo comigo, e eu viro para o lado e escuto um barulho na máquina da senhorinha que estava do meu lado. E eu já achei aquilo estranho. Aí começou a chegar, a enfermeira começou a vir um monte de médico e ficar em volta da senhorinha. E ficou em volta da senhorinha, e mexe daqui, mexe dali. Eles nem para colocar um biombo pra gente ali, os pacientes não ver, não colocaram. E eu fui ficando nervosa vendo aquilo, já fiquei nervosa com a minha situação. A senhorinha começou a ficar agitada. Aí eu escutei um médico falar assim, aí meu marido foi embora, que começaram a mandar tirar as pessoas que podia do quarto. Meu marido foi embora e eu fiquei lá vendo aquilo, e eu escutei quando o médico, procurando não olhar, não é? Aí eu escutei quando um médico perguntou, não é? Todos concordam em desligar a máquina? Eu falei, pronto, a velhinha passou daqui para lá. E foi me tomando um desespero incontrolável. Eu fiquei desesperada com aquilo. E eu, não tinha motivo. Aí sair, tá? Aí foram colocar o biombo para preparar a senhorinha. E depois eu vim compreender que o desespero que eu estava sentindo... Obrigada, Marli, obrigada. O desespero que eu estava sentindo não era meu. Era o desespero da senhorinha. Eu estava captando o desespero da senhorinha que estava desencarnando. Gente, é desesperador. Então devia ser depois eu vim saber que ela é de uma outra denominação religiosa, né? Que não me cabe aqui dizer qual é. Mas que realmente não prepara a pessoa para o desencarne. Então diz assim para o pessoal, o desencarne vai ser bonito, vai ser suave. Aí quando você chegar do lado de lá, você vai descansar. Os anjos vão te receber com trombeta, com isso, com aquilo, bibibi, bobobó. Aí o espírito chega do lado de lá, não é nada disso. É desesperador sentirmos, bom dia, Sandra, sentirmos o desespero das pessoas que desencarnam sem saber o que está acontecendo. E, gente, vamos multiplicar por isso tudo aí que está acontecendo. Então, precisamos nos preparar para o desenlace.
É bonito, é poético. Olha, quando eu for, você vai comigo, você vai chorar, você vai sofrer. É poético, é para poeta, é para livro de poesia do século XVIII. Mas não serve para gente. Nós estamos no outro momento, momento da compreensão. Nós estamos vivenciando a era do espírito e não estamos preparados para o desenlace. E é preciso, gente. É necessário. Nós não sabemos quando vamos. Nós não sabemos como será. Quando será? Não sabemos para onde vamos, se o lugar é confortável, se não é, se tem isso, se tem escola, se não tem. Vamos passar por um período de transição que é para todo mundo, e essa transição ela tem que ser a melhor possível. É por isso que Deus não dá só um lugar para a gente. Exatamente por isso. Essa é a explicação. Porque nós desencarnamos das formas mais adversas possíveis. E à medida da nossa compreensão, nós vamos, ali indo para os lugares em que a nossa natureza vai nos chamando. Lugares bons, tranquilos, lugares não tão bons assim. E assim é. Graças a Deus, Deus faz essa reparação. Né? Ele nos dá, até na hora da morte, Deus nos ensina, né? O que é que você escolheu a vida inteira? Não é verdade? Hoje é com muito orgulho que eu estou fazendo aí a palestra dos pescadores de amor. Agora, nesse novo momento deles, com a sede deles, com a graça de Deus, chegando naquele lugar, não é? Como Deus disse para Abraão que ia preparar um lugar, e depois de tantos anos, 20 anos, ali chegando no lugar onde eles podem Obrigada, Marli, obrigada. Assim, depois de tanta luta, de tanta dificuldade, Deus ali preparou um lugar para que eles pudessem fincar a sua bandeira, continuar os seus trabalhos, a padaria, o café da manhã. Que Deus permita que eles possam aí retomar em breve todos os trabalhos, que os pescadores sempre foi uma casa de muito trabalho, de muitos trabalhadores, não é? Que os trabalhadores aí tenham sempre esse senso e copiem os trabalhadores mais antigos que passaram pela casa, que sempre foi arregaçar as mangas e trabalhar, não é? E tudo isso porque nós tivemos uma pessoa que nos ensinou a ser assim, não é? Então, o Edson sempre nos ensinou a arregaçar a manga e trabalhar. Se chegar a luz estiver apagada, pega a vassoura e vá trabalhar. Não é? Então esse sempre foi um grande ensinamento que o Edson deu para nós. E nós estou avançando um pouquinho aqui do horário, né? Que é até às 11. Já são 11h05, eu ainda estou falando, mas é porque eu sou discípulo de Edson, né? Então não tem muito o horário certo. E foi uma honra mesmo. Espero, assim que a sede estiver pronta, espero que me chamem para eu ir lá conhecer a casa. Aliás, já me fizeram um convite, né? Para conhecer a casa e fazer uma palestra presencial. Em nome da minha casa, da nossa casa, Sociedade de Estudos Espíritas Leon Denis, em nome dos nossos trabalhadores, dos trabalhadores antigos, dos pescadores, eu agradeço
coração, do fundo do coração, esse convite agradabilíssimo que a Meire me fez. Pode me convidar que vou outras vezes e espero que da próxima eu já vá para conhecer a nova sede. Muito obrigada, espero, Zé, você, assim que a nossa vida voltar ao normal, que você venha nos fazer uma visita, a Meire, e convido todos os trabalhadores dos pescadores a vir conhecer a nossa casa, tá? A nossa casa, Sociedade de Estudos Espíritas Leon Denis. Um abraço a todos que estiveram online. Vou tentar lembrar o nome. Marli, Regina, Sandra Regina, Edson Pedro, ai meu Deus do céu, Lili, Ana, e tantos outros. Vou, Marli, precisa cutucar seu irmão. Eu tô doida pra ir pra ir. Dá uma cutucada nele aí, que a gente, melhorando o tempo, agora entramos no inverno. Vamos sim. Eu melhorando também um pouquinho das pernas. Vou sim. Quero muito ir. E agradeço, né, mais uma vez aí o convite. Tenham um bom domingo com seus parentes, com seus amigos. Não esqueçam de lembrar desses nossos companheiros que estão desencarnando. Gente, uma coisa, não adianta a gente falar mal do governo se não fizermos no pequeno governo que é o nosso lar, no pequeno governo, estado, país que é o nosso corpo, leis legítimas. Precisamos usar máscaras. Precisamos ficar o máximo em casa, sairmos para quem pode, o estritamente necessário. Está aí para que a gente possa... as pandemias sempre existiram no mundo. A cada 100 anos nós temos uma pandemia diferente, com grandes desencarnes, nos deixando várias experiências, várias oportunidades para a ciência. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. E o que nos cabe agora é ficarmos em casa, termos noções de higiene mais rígidas, usar álcool gel, evitarmos contatos, tumultos, para que a gente possa aí também preservar a nossa vida. Um beijo e um bom domingo a todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Vamos agora realizar a nossa prece, a nossa oração dominical. Senhor Deus, Senhor da luz, Senhor da vida, que guia os nossos caminhos e nos enche de esperança. Que possamos nós ser o portador, os portadores da Tua palavra, do Teu amparo, do Teu consolo. Assim como diz a prece do nosso companheiro, que possa fazer de nós um instrumento da Tua paz, do Teu amor, da Tua esperança. Que os nossos olhos possam ser mais amorosos, as nossas mãos mais generosas, para darmos continuidade ao Teu trabalho aqui na Terra. Para sermos os portadores do amor, do alimento do coração, do alimento do espírito. Que tenhamos força, coragem a vencer as dificuldades que nos aparecem.
e que sejamos amigos o suficiente para amparar e suportar a dor do outro. Nos fortaleça no seu amor para darmos continuidade aos teus trabalhos aqui na terra. Reconhecendo cada vez mais a tua obra. Encha-nos de coragem a vencer as adversidades, as dificuldades que nos aparecem, para podermos brilhar na tua glória e no teu amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigada e fiquem com Deus. Muito obrigada.